Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Vou dar continuidade à série de vídeos sobre o material design no Android. E hoje, como eu falei no último vídeo, eu vou estar mesmo corrigindo, não, né? Eu vou mostrar as ações que eu coloquei, né? Porque antes só tinha as libs, mas os cliques não tinham nada mais do que toast, enfim. Coloquei algumas ações. Vamos corrigir o bug do status bar e adicionar aí o material dialog, ok? Mesmo que com um bugzinho ainda vale utilizá-lo pelo padrão que ele está seguindo. Aqui está o padrão, que inclusive tem o material dialog, ok? Tem o dialog, né, no material design. Tem os botões que a gente vai estar utilizando. Na verdade, a gente vai estar utilizando o flat button, que é esse azul com sem background, enfim. Acho que é isso aí. Aqui está a lib que a gente vai estar utilizando, ok? E aqui uma entidade que a gente vai estar utilizando, que eu vou deixar a referência, se quiser dar uma estudada depois, que vai ajudar a gente a minimizar um problema com essa lib aqui, ok? Então vamos lá para o nosso projeto. Já adicionei, tá? A material dialog, a lib dela, ok? Tá bem aqui. Se você está acompanhando o projeto desde o início, você não vai ter muito problema no entendimento da codificação que eu coloquei aqui, ok? Se você não está, se possível, assista lá desde o primeiro vídeo do Tubar. E é isso aí. Faça o download depois do projeto aí embaixo. Eu adicionei aqui uma classe a mais, tá? No domínio do problema. Na nossa main activity, vamos lá, o que eu alterei? Eu coloquei 3 listas. Antes a list cars, ela não existia, ela ficava dentro de um meta, ela era uma lista local e ela era retornada para quem a chamava. Agora eu coloco os carros criados, inclusive na descida, vamos abrir aqui a nossa app. Os carros agora, inclusive, quando a gente cria assim, no screw, eles são adicionados todos na lista ali, que é uma variável de instância, ok? Da nossa main activity. Temos agora também lista de categorias e lista profile. Lista de categorias eu só utilizei mesmo porque, vamos voltar aqui, lista de categorias, vamos lá no método dela, onde é criada as categorias aqui. Vou tirar essa parte aqui. Aqui eu consigo colocar o name, né, que é o label da categoria, no caso lá do item, do drawer, do navigation drawer. Consigo colocar o icon, ok. Test color também. Só que dessa forma aqui, esse camarada aqui, o set selected icon e o set selected test color funcionaram sem problema. Esse get variable riscado aqui da depreciada, ele está depreciado a partir da API 21, ok? Isso aconteceu depois da atualização que foi para 22. Então, quando eu coloquei aqui a com tema que ele solicita, não funcionou porque a minha API era 14, então pode continuar utilizando esse camarada aqui, ok? Sem problema. Então vamos lá, esses camaradas que não tinham funcionado aquela vez quando eu utilizei o with selected icon e o with selected test icon, test color, agora eles funcionam quando eu trabalho dessa forma aqui, ó, pegando a instância primary draw item, ok? E aí setando os valores, então colocando na minha lista, essa lista aqui ainda não é aquela list categories, aquela list categories vai chamar esse método aqui, ó, ok? E aí eu vou retornar essa lista para minha lista de categorias, ok? Bem aqui, vamos voltar aqui no body, que é o nosso navigation drawer left, e está aqui a chamada, né? Eu chamo, eu tirei aquela inserção que tinha, na verdade a inserção era aqui embaixo, via navigation drawer left, então eu coloquei a inserção dessa forma, um por um, passando no loop, eu sei a quantidade exata, né? Que é no caso são, né, 5 itens. Beleza. Voltando ao nosso navigation aqui, o que eu alterei? Aqui eu tinha um script, né, que era só para trocar o icon de verde para cinza, né, que era a questão do icon selecionado. E na verdade não precisa mais disso. Como eu falei lá embaixo, o selected, tanto o test color quanto o icon está funcionando. Então aqui agora eu coloquei a ação, né, eu vou chamar os fragmentos dos carros, eu fiz um filtro, beleza? Se a gente voltar aqui, não em person, mas em cars, eu fiz uma sobrecarga do método setCarList, ok? Porque agora o setCarList, o original, ele tem um item chamado category, que é, quando for zero, quer dizer que é para vir todos os carros, ok? Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. Eu acabei deixando os icons os mesmos, né? Enfim, quando for zero, ele tem que vir todos os carros. Quando for só carros de luxo, tem que vir só os carros de luxo, ok? Os carros que eu citei como carros de luxo. Que no caso você vê que não tem mais aqueles 10, né? São sempre Bugatti, Pagani, Porsche, Cadillac. Bugatti, Pagani, Porsche, Cadillac. Se eu vim em carros esportivos, ele trabalha só, eu mudei. O que eu mudei? Aqui
eu estou com o card view utilizando o Linear Layout Manager e ele está animado. E como eu mudei lá o cara adapto, que eu já vou mostrar, nesse caso aqui eu coloquei os parâmetros a mais. Nesse caso aqui eu estou utilizando o card view em um Grid Layout Manager, ok? E animado. Nesse caso aqui eu estou usando o Tile em um Linear Layout Manager e não está animado, beleza? Carro esportivo, no caso, eu coloquei só o Gallardo, o Corvette e o Mustang. Carros para colecionadores, eu coloquei só o DB77, se você não sabe, 77 é que só foram fabricados 77 desse carro aqui. Mas enfim, esse daqui na verdade parece que ele está grid, ele é um grid também, só que é o Staggered Grid, ok? Então, se tivesse um nome aqui diferente, por exemplo, um nome maior, ele ia ficar encaixado certinho, não ia ficar com aquela sobra, com aquele gap que o Grid Layout deixa, que o Grid Layout Manager deixa. Aqui eu não consegui simular porque eu acabei deixando um carro só, né? Enfim. E carros populares, que está com o Tile, o Linear Layout Manager e animado. Aí ficou o Camaro e o BMW 621, beleza? Voltando aqui, você viu que eu já tenho aqui 5 fragmentos diferentes. Se eu voltar aqui em car, eu seto categoria, eu tenho as categorias, os carros, os nomes, enfim, eu faço a mesma busca que eu fazia antes. Eu não dei muito valor à criação de lista de carros, tá? Tanto na busca quanto... Não na busca, né? Tanto na primeira chamada quanto nas posteriores, que é quando a gente vai dar o scroll para baixo, né? Porque eu vou implementar o vôlei pegando os dados lá da web, igual eu fiz com a série de Location API que eu listei, que eu gravava os dados lá pela interface web e pegava pela app, beleza? Então, eu sei que eu vou mudar tudo quando eu colocar o vôlei. Eu continuei com esse script aqui de gerador de código, ok? Gerador de carro. E no Big Deal, não deu muita importância para ele, deixei a descrição sempre a mesma. Mas enfim, agora a gente tem categoria. Se eu abrir aqui car, né, eu tenho mais dados. Eu tenho um modelo que eu já tinha, brand, descrição, categoria, telefone, ok? Para ligar, no caso para o lojista, enfim. E a foto que a gente tinha também. Só um detalhe que eu estou implementando o parser label, tá? Que eu vou passar um objeto car de uma activity para outra. Então, ao invés do serial label, que eu já tive muito problema, e o serial label ele é mais lento que o parser label, eu preferi optar pelo parser label, apesar dele ser um pouco mais árduo na hora de implementar, tá? É isso que a gente tem que fazer. O serial label, no caso, a gente só ia colocar implemento aqui e colocar um ID único, tá? Para o objeto, para a classe, no caso. Então tá aí, se você não manja do parser label, eu vou deixar o link aí embaixo, eu já fiz um vídeo sobre ele. Parser label é o tipo de identidade que você tem que conhecer, tá? Você vai precisar, então você tem que conhecer ele, tem que dominar. Então tá aqui o car, voltando aqui para minha activity. O que eu queria mostrar aqui mesmo era a questão da categoria, dos outros atributos que eu coloquei, quer dizer, inscrição, telefone, enfim. Coloquei aqui e aí eu verifico, né, se é da categoria, se não for, eu não continuo, não adiciono na lista, tá? Quando eu coloco a categoria aqui setada. Mas quando é zero, pode, porque zero é liberado. Zero é todos os carros. E aqui eu tenho um outro método que eu coloquei, que é de cars by category. Que aí eu vou colocar a categoria e vou pegar os carros da minha lista, que é a variável de instância, tá? Que já é variável de distância. Aqui no caso eu estou criando os carros. Aqui eu estou pegando os carros que já existem. Então eu estou pegando da lista baseada na categoria que foi informado, beleza? E aqui o get list cars, já vou explicar porque eu estou utilizando esse get list cars. Eu pego, na verdade, a lista da minha activity, tá? Que é a variável de distância da minha activity, porque eu vou acrescentar dados nela, lá nos fragmentos, ok? Voltando aqui o navigation draw left, beleza? E tem um header. O que eu fiz com o header? Eu tirei aquela adição de profiles aqui. Por que eu tirei? Se você voltar aqui, a gente abrir, quando eu trocar, ele troca o background. Antes eu trocava só pro Bugatti e não voltava. Ficava sempre no Bugatti. Agora eu coloquei um background para cada usuário, ok? Somente por causa disso daqui, cara, eu tive que adicionar uma nova classe no domínio do problema, que é o person, que ela tem nada mais ou menos que o profile draw item, que já era utilizado no, se você viu o vídeo do Navigation Draw, é o mesmo que era utilizado, ok? E o background, que é para mim poder alterar o background. Então voltando aqui, eu não adicionei aqui, tá, os profile draw item, porque eu precisava desse background, ok? Então eu fiz um gerador, igual eu fiz com o categories, igual eu fiz com o card, eu fiz com o person, ok? E aqui está o gerador de código, no caso de profile. Gera aí o profile com nome, com foto, enfim, com background, com e-mail. E retorno lá, na verdade eu gero 4, ok? Que é de acordo com o tamanho da rede, a rede são todos 4. Esse método aqui eu vou utilizar quando houver um clique, ok? Nele e eu quiser alterar o background. Então, pelo e-mail que eu sei que é único, eu vou pegar qual foi o camarada que recebeu o clique e vou alterar de acordo com o background que ele tem. Então, a gente volta aqui, tá? Recebeu o clique, esse aqui é o listen,
ok? Pego lá person by e-mail, pego o person, não profile da item, e aí pelo person consigo pegar o background, porque o profile da item não tem um background, ele tem um icon, ok? E aí eu seto, altero o background do Hidden Navigation Left. Beleza, eu retorno true para ele não fechar, tá? Para mim poder mostrar aqui, ok? Mas se eu não me engano, o ideal seria fechar. Só para poder mostrar, eu deixei aberto. Show de bola. O que eu vou fazer agora é mostrar o que eu fiz com os fragmentos, né? Aqui esse código eu deixei aqui, que eu mostrei no vídeo do Navigation Draw. Eu vou acabar utilizando ele aqui. E aí eu comentei o icon, subtitle, e agora eu coloco, se a gente voltar aqui, você vai ver que onde eu trocava o icon no vídeo anterior, eu agora chamo os outros fragmentos, né? Então, cliquei aqui, chamo o fragmento que tem carros esportivos, beleza. Então, o que eu faço? Passo um if else, para saber qual é o fragmento que eu vou instanciar, e aqui eu chamo fragment transaction, ok? Vou deixar os vídeos do fragment aí embaixo no link, no post. Chamo fragment transaction, com suporte, claro, e então dou replace, tá? Coloco o fragment, dou replace no fragment que já estava lá. Se for de começo, é o car fragment, ok? Dou commit, né, para o replace funcionar, e aí no toolbar eu seto o title, eu mudo o title. Eu boto de acordo aqui no meu draw item, que é o meu category que eu preenchi aqui, ele tem lá o name, que é o title, e quando eu altero carros esportivos, carros de luxo, enfim, ele vai alterando, não fica aquele nome estático. Outra coisa é que eu tenho aqui ó, o meu item drawer selected. Eu estou pegando o i. Esse i é a posição do item que foi clicado, ok? Esse item drawer selected é uma variável do tipo do variável distância, perdão, do tipo inteiro. E ele serve para quê? Se você vir aqui, a gente tem um save stance state que a gente está utilizando para quando a gente rotacionar, tá? Eu estou aqui, ó, carros de luxo, vou rotacionar, ele tem que continuar em carros de luxo. E ele continua em carros de luxo. Eu só dei um bug que ele não ficou em. Eu acabei não mostrando isso aqui, depois eu vou corrigir, no próximo vídeo vai vir corrigido. Ó, ele não voltou com o camarada correto. Mas tem a moleza também de fazer, ok? Porque a gente pode botar quem é que vai ser o camarada que vai ficar selecionado. Enfim, mas a ideia aqui foi salvar quem é que teria que ficar aberto, que no caso é carros de luxo. O que deveria ficar selecionado. Então eu utilizei aqui, e no list caso eu estou utilizando também, tá? Se a gente voltar lá embaixo no save state, a gente tem aqui, além dos dados do navigation, tá? E do header, eu estou utilizando aqui, estou salvando o nosso item, o item selecionado, que é o item do select que eu acabei de mostrar, e o list cars, lembrando que o car ele implementa o parceleiro, por isso eu estou podendo fazer isso daqui, ok? Para não precisar de ficar criando tudo de novo. Aí eu volto aqui, na primeira vez, esse camarada aqui ele já é iniciado com zero, nem precisa de zero, tá? Por padrão, o Java inteiro, né? E alguns outros primitivos, ele já começa com zero. Quando ele é nulo, eu pego os carros e crio, né? Eu pego via set car list, que é onde eu crio 50 carros. Beleza. List cars, aqui eu estou utilizando o save state, no big deal, volto aqui. Eu acho que aqui está ok, né? Já falei tudo que eu tinha que falar aqui. O que eu vou fazer agora é lá no car fragment. No car fragment eu não mudei muita coisa, tá? Eu deixei até os comentários, porque foram os outros fragmentos que eu vim herdando de car fragment, ok? Teve a diferença mesmo. Então eu deixei praticamente a mesma coisa do último vídeo. O que eu mudei mesmo foi do float action button, que eu coloquei dentro de um método, tá? Porque eu fiz os outros fragmentos herdarem de car fragment para me poupar a implementação. E esse camarada ele estava dentro do onCreateView, sem estar dentro de um método. E aí é o único método que eu estou sobrescrevendo e não estou herdando, não estou chamando super no caso, lá nos outros fragmentos, é esse onCreateView. Então eu coloquei ele para evitar a fadiga de ter esse código toda hora, ok? Nos outros fragmentos. No caso que eu não troquei mais nada, continua toda a mesma coisa, a não ser que quando você tem um clique no car fragment, tá? Lá no nosso listening de clique, o que eu fiz? Intente, crio a intent para chamar activity, no caso car activity, né? Então isso aqui não deve ser novidade para você se você está acompanhando o tempo do blog, enfim. Se for, é tranquilo, tá, de entender. Você coloca aí no comentário se você estiver iniciando. Tem uma lista, tem uma playlist só para quem está iniciando, enfim. Aqui que entra a jogada de também ter setado o carro lá para implementar a classe K
implementar o passe label, porque agora a gente pode passar o passe label via intent para outra activity. Só pega o objeto na posição, né, que no objeto no caso é do tipo car, na posição que foi clicada, coloca dentro do put esse aqui, né, do bundle, e aí get activity, start activity intent, beleza? Chama o cara activity. No big deal, não tem mais nenhuma grande mudança aqui, ok? E aí eu vou fazer o que? Em vez de ir para cá activity, eu vou ir para os outros fragmentos, depois eu vou para cá activity e mostrar o que eu fiz. Fragments, luxury car, aqui já é o suficiente. Eu dou um override aqui no onCreate. Por que eu dou um override no onCreate? Eu não voltei aqui, mas eu implementei o onCreate aqui, porque eu também quis implementar a questão do save state no fragment, não somente na activity, ok? E aí eu tenho o save state aqui embaixo com a lista. Perfeito. Luxury car, como os outros, estende car fragment, então nem precisa das variáveis aqui implementadas, declaradas. Sobrescrevendo aqui o onCreate. Por que eu sobrescrevi? Para mim poder pegar os carros na categoria correta, Luxury Car, categoria 1. Então eu coloquei categoria 1. Beleza. E aí eu sobrescrevo o onCreate View, faço a minha implementação, porque no caso eu mudei, né? Esse daqui está utilizando, se não me engano, é Card Grid, ok? Card View Grid. Onde é que eu sei que é Card View Grid? Porque eu coloquei aqui, ó, Adapter List, Get Active e List. Eu estou sobrecarregando o adapter. Se eu vim aqui, você viu que eu tenho dois construtores e um que permite, né, só passar, no caso, o contexto e a lista, que é o que já era utilizado nos vídeos anteriores. Eu só coloquei um a mais, que tem, no caso, se tem animação, esse WI with animation, e se tem, no caso, card layout. E aí, vindo aqui com esses dois booleans que eu setei, e você vem aqui no onCreateViewHolder, eu verifico se tem card, se ele colocou true, se tem true, eu pego o item card, dou um inflate nele, se não, eu pego o item car apenas, ok? E no onByte aqui para saber se tem animação, se for true, eu chamo o YoYo, se não, eu passo direto. Só essas foram as modificações que eu fiz aqui. Voltando para o Luxury Car, não tem muita implementação aqui porque eu estou herdando de car fragment, mas enfim, é isso aí. Implemento aqui um save state, ok? Para rodar, junto com pegar o save state lá no onCreate. E Grid Layout Manage, no Big Deal, as outras fazem a mesma coisa, o que eu estou mudando nas outras é a questão do Layout Manage, ok? E se tem animação, se não tem, se é card, enfim, não tem muita mudança não. Então vou fechar aqui e venho para o Car Activity. Antes de vir para o Car Activity, eu vou vir para o Activity Man, não, para o Activity Car, ok? A gente tem basicamente a mesma, quase a mesma Activity do Activity Man, exceto que a gente não vai ter fragment aqui, a gente vai trabalhar direto com as views, no caso, Image View, Test View, no layout do nosso Main Activity, não vai ser o layout do fragment. E o que eu tenho é o nosso toolbar, ambos, toolbar e screw view são dentro de um Relative Layout, ok? O screw view, para a gente poder dar o screw no conteúdo, não vai ter lista nesse caso, então para poder dar o screw, tem que ter o screw view. Como você sabe, o screw view só pode ter um elemento filho, que no caso tem que ser o rápido, o resto do conteúdo, que no nosso caso eu optei aqui pelo Relative Layout, só optei pelo Relative Layout por causa do button, tá? Do nosso flat button, que na verdade ele vai ficar, eu acabei colocando aqui, deixei essa parte aqui, mas essa parte é desnecessária, ok? Eu vou tirar aqui. O nosso flat button vai ficar à direita, ok? Below, align point, deixa eu só pegar essa parte aqui, para ele ficar posicionado corretamente. Beleza. Essa parte também. Então, o Relative Layout é para deixar o nosso button sem precisar de utilizar o Linear Layout, que era o que eu estava fazendo antes, acabei não apagando, e ter um elemento de view a mais pesando em o carregamento do nosso layout. Não tinha necessidade. Então, aqui é o nosso button, teste view de descrição, de modelo, de marca e o image view. A gente entra aqui, cada um tem seu ID, ok? Para me acessar lá no Main Activity. No Main Activity não, no Car Activity. E o toolbar que a gente vai estar utilizando também. Então eu venho aqui no Car Activity. O que eu faço? Se o Save State não for nulo, quer dizer que eu já peguei o car do intent, então ele está no nosso Save State, que ele é um parceiro, eu posso pegar ele sem precisar de acessar o intent novamente. Se ele for nulo, eu acesso o intent, verifico se o intent não é nulo, se o bundle do intent não é nulo, e então se o nosso parceiro car não é nulo. Se nada for nulo, eu entro, pego o car, ok? Caso seja, eu dou um toast falando que teve problema, feio, e finalizo a activity, ok? Passando daqui, eu inicio o toolbar. Esse set display home as app enabled true permite que a gente coloque aquela setinha de volta, tá? Quando a gente abre a activity, vou vir aqui,
fechar, vou abrir Activity. Essa seta aqui, ó, o problema aqui, ó, que a gente vai solucionar, para a gente poder voltar, ok? E esse camarada aqui, o OnCreate Options menu, que eu não preciso de inflar nenhum menu, só dar o retornar só chamar ele retornar o tool aqui, e o On Options Item Selected, para mim poder filtrar aquele clique do botão de retorno, tá? E voltar para a Activity anterior, ok? E um Save State para me salvar o carro, para mim poder verificar aqui, toolbar, e aí eu acesso o meu image view, test view e button, ok? O button eu não coloquei ação ainda. Mas enfim, aí depois eu boto os valores, ok? Do carro, foto, o modelo, a marca, enfim. Voltando aqui, como é que a gente faz para resolver esse problema aqui? Note que quando a gente está na Activity que tem o Navigation Draw, a gente não tem aquele problema, tá? De aparecer aqui abaixo da status bar, não temos esse problema. Se a gente voltar aqui, tem esse problema também, ó, que eu falei que eu ia corrigir, temos que corrigir esse problema. Então a gente já sabe que o nosso Navigation Draw ele pode ser uma solução, né? Porque ele já implementa isso para a gente. Então vamos para soluções. Primeira coisa, vamos implementar aqui no ActivityCar. No ActivityMan, o que eu vou fazer? Já para mudar, corrigir isso daqui, tá? Eu vou colocar aqui Dark ao invés de Light. Lembrando que a gente está utilizando aqui um tema personalizado, né, de pop-up. Então vou colocar Dark, ok? Dark. Vou colocar em ambos Dark. Não vou mexer ainda nessa activity aqui, ó, ok? Mas eu vou voltar com o próximo vídeo pronto, porque com o que eu vou passar aqui agora já dá para você pegar e tocar o barco aí e fazer você sozinho a modificação aqui, beleza? Então, voltando aqui, Dark, tá? No pop-up theme. Eu vou continuar por aqui mesmo, vou implementar uma solução possível, que é, aqui na altura, em vez de a gente utilizar esse padrão aqui, a gente vai utilizar Wrap Content, ok? E aí a gente vai setar um page, Android Paging Top. Eu vou colocar aqui arroba Jimmy, ok? Vou tirar esse nome padrão aqui, que já tem aqui. E vou colocar Paging Top Toolbar, ok? Paging Top Toolbar. Eu acabei até deixando essa variável aqui já. O que a gente vai fazer com esse Paging Top Toolbar? Eu vou vir aqui e vou rodar Activity na versão 4.4, né, que é o KitKat, a aplicação no 4.4, que é essa daqui. Ok, ela tem o mesmo problema, beleza? Ela tem esse translúcido aqui, no status bar. Agora eu vou rodar na 4.1. E ela não tem, porque o status bar, ele não tem aquela possibilidade de deixar a app ficar abaixo dele, ok? Da 4.4, abaixo da 4.4 não tem essa possibilidade, então a gente não tem esse problema aqui. Então o que eu fiz? Coloquei um page em top, tirei aqui aquela altura padrão, coloquei o wrap content, que é relativo, e a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, tá? Em res, em values, ok? Em dims, vou abrir o dims aqui padrão, a gente já tem um page em top to bar com 0 dp. Esse daqui vai funcionar para todo mundo até agora, ok? Mas na verdade ele tem que funcionar apenas para as aplicações com Android abaixo da 4.4. Eu vou criar um novo aqui, ó. Botão direito, New Value Source File, vou colocar com o mesmo nome, Daemons, ok? Vou lá embaixo, Version, adicionar, vou colocar aqui a partir da 19, ok? Eu vou estar utilizando esse camarada, para evitar a fadiga, eu volto aqui, copio esse camarada aqui, ok? Vou fechar, volto aqui, no 19, e vou colocar 24 dp, que é a altura do status bar, tá? Quando ele tem que ter, quando ele não está acima do conteúdo da app, é 24 dp, ok? Então, como está com a API 19, a partir da API 19, a partir do KitKat ele já tem que colocar o page e teria que funcionar, ok? A nossa solução. Vamos executar para ver se vai dar tudo certo. Vamos executar direto na 5 logo, que tem esse problema também, na API 5. Ou na API 5 não, na Android 5, API 21. Ok, vou clicar aqui e aparentemente deu certo, né? Só uma coisa, a cor não ficou legal, beleza? Porque esse translúcido aqui do status bar, que é um preto com opacidade menor que 1, ele com a nossa cor e com o nosso primary color, ele não ficou legal, beleza? Vou voltar aqui
Olha como é que está com o nosso navigation aqui. Vou clicar aqui de novo. Mas o grande problema não é isso. Vamos rotacionar e olha o que acontece. Totalmente torto, desalinhado. Ó. O nome aqui, acerta um pouco mais acima. Tudo porque a gente usou o wrap content aqui ao invés do tamanho padrão. Então vou fazer o quê? Eu vou utilizar outra solução aqui que foi do Rodolfo, tá? Que enviou aqui pelo Facebook. Ele estava tentando achar a solução desse problema. E ele achou e acabou me enviando. E é uma solução boa também. Mas ela também tem um outro problema que eu vou mostrar. Bom, essa solução tem problema dá certo. Eu vou voltar aqui. Lembrando que eu não coloquei ainda no Activity Main. Tá? Eu coloquei só no Activity K. Vamos continuar por aqui então. Volta com a altura padrão. Ok? Vou voltar aqui. Vou tirar o page. Deixa o page aqui, daqui a pouco eu tiro ele. Eu vou vir aqui e vou implementar um linear layout. Vai ser net parent aqui e aqui vai ser relativo. Okay? Wrap content. Vou colocar um ID. Na verdade eu vou aproveitar esse ID aqui. E vou colocar LL. Ok? Vou colocar esse bicho dentro do tubar dentro do linear layout. Ok. Então espaço. E aí vou adicionar aqui, pode ser outro componente de view, vou utilizar o frame layout, ok? Vou colocar match parent na largura e na altura vou colocar o nosso page top. Opa. Vou colocar ele aqui e vou colocar a cor também, né? Vou color, background, color. Vou colocar o nosso color primer, ok? Pra gente ver como é que vai ficar. Vamos tirar o page daqui. Então, quando não for... Vamos colocar o orientation aqui, que eles vão ficar reclamando. Vertical. Quando for abaixo da 4.4, esse camarada não funciona, ele vai ficar com a altura em 0 dp, ok? Quando for da 4.4 para cima, ele vai funcionar, ele vai ter aí, no caso, 24 dp, ok? E vai dar aquela sensação de que a tubar é um pouco maior. Dessa forma, a gente não devemos ter o problema aí de quando rotacionar ficar aquela seta desalinhada. Vamos executar. Ok, vou clicar. Opa, teve um problema aqui sim. Vamos ver qual que foi. Ah, foi sim. Ó. Esqueci de colocar aqui a referência correta. Não é o OTB não. É o linear layout. Ok? Agora está certo. Vamos executar novamente. Clicamos e aparentemente está ok. Tá. Só uma coisa. Vamos rotacionar. Alinhado certinho. Ficou bem mais escuro. Ficou, se você olhar bem, se você rodar aí no seu emulador, no seu aparelho real, você vê que ficou quase um degrau. Parece um degrauzinho. Por causa do shadow, que não tem. Ok? Vamos voltar. E ó, tá bem mais claro. O que você pode fazer é ir na mão, né, na força bruta, e ir buscando uma cor até chegar a uma cor ficar bem similar. Só que eu fui tentando fazer isso e olha o que deu. Vou colocar light. Okay? Ele tem um shadow que dá a impressão de que tem um degrau. E não existe isso, né? Pelo menos na Activity que tem o Navigation Draw não existe esse degrau. Então aqui, ó, você não vê degrau nenhum. Quando você entra aqui, olha, com a cor mais clara, foi muito similar ao Navigation Draw. Ficou quase um degrau, ficou um degrau aqui, né? Então, qual é a solução 3? Solução 3, primeira coisa, comenta essa parte aqui, né? Eu falei de implementar na Activity Main, mas nem precisa, porque ele já está com o Navigation Draw. E aí que vem a jogada, eu volto aqui na Activity Main, vou fechar esse person. K fragment também, não. Cara, Activity não, deixa esses daí abertos. Volto aqui, volto lá no nosso Navigation Draw, tá? Vou copiar até o With Activity, ok? Copio, volto aqui. E aqui no final, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar ele aqui. Você vai colocar apenas com if activity, você não colocar com tubar. Se você colocar com tubar, ele não funciona. Beleza? E eu tenho que voltar aqui e pegar o tipo dele, que eu não lembro direito. É draw alguma coisa. Então, private.
Drawer Result, é isso mesmo. Esse é o tipo dele. Aqui tem que ter um build. Ok. Nessa parte aqui não precisa fazer mais nada. Somente a chamada aqui, tá? Que não é só esse camarada mais. A gente volta aqui. Lembrando no último vídeo que eu falei do Navigation Draw, eu até mostrei um exemplo para mostrar a seta, né? Foi com esse código aqui que eu peguei lá do exemplo do dono da lib, do criador da lib. Eu volto aqui, vou comentar essa parte aqui, vou deixar aqui a chamada para mim ter a seta de volta, né? Back. Bom, teoricamente já é para estar funcionando igualzinho na nossa main activity, ok? Então vamos executar para ver se está funcionando mesmo. Beleza, tá aqui main activity. Epa, funcionou. Pelo menos a cor tá igual. Se eu apertar o back ele volta, ok? Vamos rotacionar ver se vai ficar alinhado. E perfeito, ficou alinhado. Qual é a parte ruim dessa implementação aqui? A gente está criando uma dependência maior a essa lib, né? Porque ela já está com uma parte muito importante no nosso projeto, que é o Navigation Drawer. Então agora ela está sendo responsável também pela volta das activities. Pode ser que não seja um problema grande, mas pode ser um problema grande se você precisar de mudar alguma coisa que essa navigation não deixa você fazer. E você teria que alterar ela, porque essa coisa tem que ser alterada. Então você vai ter que alterar em mais de um lugar, ok? Enfim, essa solução foi a melhor, né, das três, foi que funcionou perfeitamente por causa da cor também, né? Porque a gente já está utilizando a navigation aqui na minha activity. Vamos colocar agora o material dialog, que tem só um bugzinho que tem que ser corrigido. Eu vou utilizar o material dialog quando o camarada clicar nesse botão aqui, ó, de telefone. Vamos até corrigir aqui que a view não ficou legal, né? Vou voltar aqui, Activity Car, tem que corrigir, né? Não tem mais esse... E acabou nem dando problema, não tinha mais o LLTV. E aqui, ok, below description, a point. Ele está pedindo para colocar aqui start, ok. Point start to, não start to, é end to, porque a gente quer alinhar ao right. Ok, agora vai ficar correto. Voltando aqui, vamos pegar o nosso button e colocar uma ação nele, não listener. Set on click listener, new on click listener, ok? E eu vou pegar o nosso dado que eu já adicionei no Gradle. Vou só relembrar aqui, se você não lembra, essa linha aqui. E se você vier aqui, ele vai ter o passo a passo aí implementando, enfim, mostrando, implementando não, né? Ele vai mostrar as possibilidades de implementação, uma implementação simples aqui, ok? Eu vim aqui, ok, no Issues, e tem uma série de problemas. O camarada parece que está abrindo uma empresa, não está tendo muito tempo para mexer, ou já abriu, enfim. Mas nenhum problema é igual ao que eu tive. Então vamos lá, vamos implementar aqui, a gente vai ver qual que é o problema e uma solução prévia que eu achei, né? Prévia assim, que ela soluciona parte do problema. Charactivity, eu vou ter uma variável do tipo variável de instância client, material dialog, eu vou chamar de m, material dialog, ok? Já você vai entender porque eu coloquei instância, para não precisar de usar file, né? Vou utilizar ela dentro de uma classe anônima também. Então vem aqui new, material dialog, e para a gente já não ter problema, ao invés de só passar o context, eu vou ter um context theme wrapper, ok? Para a gente setar também o tema da entidade que está sendo envolvida pelo nosso contexto. Então, o nosso contexto aqui é charActivity.this e o tema eu vou setar ele, deixar nulo por enquanto. Voltando aqui, por setTitle, ok? Você pode setar também o layout todo personalizado. SetTitle, eu vou colocar aqui telefone empresa. Opa. E setMessage. A mensagem vai ser o telefone, tá, do carro,
que foi passado aqui pelo intent, k.getTel. E aí set, você já utilizou o let dialog, set positive button. Positive button vai ser ligar, new on click listener. Depois eu volto aqui. Set negative button, que vai ser voltar. Voltar, new on click listener, ok. E aqui não precisa dar build. Aqui eu vou utilizar a minha instância, a variável de instância material dialog. Eu vou dar um dismiss para ele fechar. Aqui fora eu vou dar um show para ele ser apresentado. E depois do show eu posso mudar title, mensagem, enfim, posso mudar tudo, ok? Voltando aqui, o que eu vou fazer aqui? Para ligar, lembra que eu tenho o telefone do carro, da loja do carro no caso, dentro do objeto carro, eu vou criar um intent chamado de t, vai ser new intent, ok? Intent.action call, ok? E aí eu vou ter um extra que eu vou adicionar, put, não é put extra, é set data, nesse caso que a gente precisa do URI, então a gente cria URI.parse, ok? E aqui dentro vem o telefone, mas antes dele tem que vir uma concatenação com essa string aqui, tel, ok? Concatena car.getTel, que é o telefone, só por garantia, trim, para tirar o espaço em branco. Ok, e aí eu dou o nosso Start Activity, porque é a aplicação é uma aplicação, né, que faz a ligação, aplicação de ligação no aparelho, Start Activity. Ok, vamos só corrigir aqui, a gente precisa setar um tema, tá? Se a gente não setar o tema, ele vai abrir de um jeito que eu não vou conseguir corrigir, eu vou ter que setar o tema tudo de novo, então vamos adiantar nosso lado. A gente vem aqui em Styles, ok? E para evitar a fadiga, eu vou copiar esse camarada aqui. Ok, vou chamar de my alert dialog, já é o suficiente. E aqui eu vou aproveitar, evitar a fadiga, vou pegar esse cara aqui, que eu nem vou utilizar ele todo. Point, volta até light, Ctrl, espaço, e eu quero dialog. É esse daqui que eu quero, ok? Dialog. E aí não vai ser color primary, vai ser Android, Windows, background, Ctrl D, agora é só background, Ctrl D, só page. No page eu vou colocar 0dp. No background eu vou colocar nulo. No Windows background nulo também. Só que a princípio eu vou comentar para a gente ver o que acontece. Muito provavelmente é por causa desse tema que a gente está utilizando, ok? Volto aqui, vou colocar o nosso tema, que é R style ponto my my alert dialog, ok? Aqui é new. Então esse continue rapid deixa a gente setar o contexto junto com o tema que tem que ser setado também para a entidade que vai ser utilizada, né? Que no nosso caso é o nosso material dialog. Bom, teoricamente é para estar funcionando. Vamos executar para isso dar tudo certo. Ok. Tá lá o nosso botão. Né? Por causa do page que eu coloquei na Activity, no layout da Activity, ficou no Screw View no caso. Né? Ficou esse jeito aqui, mas é só acertar o page aí. Eu só esqueci de uma coisa, não vou nem vou clicar, tá? Mas não vou nem ligar para dar problema. Mas se você reparar bem, se você rodar aí, não sei se você consegue ver, mas é uma parte meio cinza, né? Que é essa parte aqui é chata de tirar, que ela não faz parte desse alert não, ok? Então para a gente tirar ela, a gente teria que descomentar essa parte aqui. Somente o único bugzinho que restou, né, que eu realmente não consegui tirar ainda, foi essa parte aqui de baixo, ela não saiu, ok? Então eu vou voltar aqui e vou lá no Android Manifest, a gente tem que colocar uma permissão para a gente poder ligar, que é, vou botar aqui, use permission, então call
phone, ok? E aí, com essa permissão, a gente já vai poder realizar a ligação, que mesmo assim vai falhar aqui, mas isso ainda no seu aparelho real, que eu não tenho aplicação de ligação aqui, ok? Nos outros também não. Aí ele vai dar exceção. Mas no aparelho real eu testei e ele funcionou. Descomentei ali, né? Descomentei. Vamos executar. Beleza, né? E saiu. Somente essa partezinha aqui que realmente eu falei que eu consegui tirar para o 5, ok? Mas na verdade eu consegui tirar, não, eu consegui pintar ela de branco, mas nas outras versões ela não saía. Quando eu consegui tirar da mesma forma que eu tirei para o 5, ela ficava com a ponta que saía do padrão. E o paging também, tá? A margem, aliás, eu não consegui deixar igual tá lá nos exemplos dele, ok? E no guideline do material design. Mas a margem mesmo, assim, para os limites, se eu não me engano, não tem nada especificado, tem que dar uma olhada direito. Enfim, aí tem o voltar e o ligar, ok? Vou voltar, vou rodar nos outros devices, só de teste mesmo, 4.4, que ainda estava aquele problema, a última vez que a gente rodou. Vamos abrir, tá beleza, né? Sem problema, alinhado. Vamos rodar de novo aqui. E vamos abrir o nosso dialog. E tá lá, mesmo problema aqui, ok? Vamos rodar agora no... Tem como setar para quando clicar fora, ele sair, enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer. Vamos rodar no 4.1, que é esse camarada aqui. Que não precisa do translúcido, né? Ele nem tem. Vamos ver se fica ok, quando rotaciona, ok também alinhado. Eu não testei com 2.3, enfim, porque a API mínima agora é 14 por causa do nosso Float Action Button, ok? A API é 14 para deixar ele aí, mas enfim, se você não tiver com ele, você pode testar. E testar o dialog. Então é isso aí, tá? Vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou ver se eu já falo das tabs, enfim, de coisas que eu não falei, contas de menu. E o projetinho vai ficar embaixo para hoje. Valeu, obrigado e tchau!